Bom, turma, vamos dar início então à nossa live. Horário é horário, certo? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero passar a vocês, avisar a vocês que hoje o nosso e-book, que é a nossa gramática completa, certo? Do nosso curso Gramática com Marcelo Marques. E agora nós estamos lançando aí um e-book, nós elaboramos, nós pegamos toda a teoria do curso, os exercícios e montamos um e-book para vender separadamente, principalmente para as pessoas que de repente estão sem condições de adquirir o curso completo, que vem além das teorias, os exercícios, os simulados online, e as videoaulas. Você tem a possibilidade de comprar aí somente o e-book, certo? O preço do e-book é de R$ 59,00, tem mais de 200 páginas, certo? Mais de 200 páginas. Eu já coloquei no chat, aí no link do chat, o link para vocês entrarem e adquirirem. Completinho, tem toda na descrição, todo o conteúdo, tá? Tudo certinho. Beleza? Agora, um aviso aos meus alunos já credenciados no curso Gramática com Marcelo Marques. Vocês vão receber esse e-book gratuitamente. Olha, gente, tá caprichado, hein? Foi feito com muito carinho, vale a pena, tá certo? Bom, Banca CESP, vamos lá, Banca CESP, ano 2019... CESP também hoje aí chamada de Sebrasp, tá certo? Tá aqui, ó, CESP, Sebrasp, Prefeitura de São Cristóvão, Sergipe, tá? Tá aqui, ó, cargo para professor de educação básica. Então, nós temos aí o seguinte enunciado. Normalmente o CESP ele trabalha muito um enunciado dessa forma aqui, ó, tá, ó. Que aí você tem que saber interpretar isso aqui. Com relação às propriedades linguísticas do texto apresentado, julgue o item que se segue. Marcelo, cadê o texto? A palavra domínio na linha 12. Cadê o texto? Meus queridos, não vou precisar pôr o texto aqui para que a tela não fique aí tão carregada de informações. Mesmo porque nós só vamos precisar da linha 12 com a palavra domínio, tá certo? Ele recebe aqui, ó, é uma questão de acentuação gráfica, tá certo? E olha que interessante, uma questão de acentuação gráfica. Olha, aí já vão colocando aí o que vocês... vão colocando aí as respostas aí que vocês acham que é, tá certo? Beleza? Esse assunto de acentuação gráfica, nós vamos falar aqui superficialmente. É um assunto gostoso, é um assunto bacana, é um assunto que exige aí um certo conhecimento e o que acontece é o seguinte, quer se aprofundar nesse assunto? Adquira o Gramática com marcelomarques.com.br. Olha só, deixa eu aparecer aqui na tela para você. A palavra domínio, vamos fazer aqui a divisão silábica, ó. Domínio. O que aconteceu aqui na última sílaba, Aqui, ó, o que aconteceu aqui? Nós temos o I, que é uma semivogal, e nós temos um O, que é uma vogal. Então, quando nós temos uma fusão de uma semivogal mais uma vogal, nós temos uma coisa chamada de ditongo, certo? Sobretudo, o fato de nós termos a vogal por último, que é a mais forte, nós temos aqui uma coisa chamada de ditongo crescente, tá certo? Muito bem. E aí a questão fala do ditongo oral. Mas o que é o ditongo oral? O ditongo oral é aquele que passa pela cavidade bucal, ele passa pela cavidade bucal sem nenhuma obstrução, diferente de um ditongo nasal, que quando você fala, por exemplo, pão, põe, pão,
põe. Percebe que a cavidade nasal ela se fecha um pouco e ele passa com mais dificuldade. Ao passo que o ditongo oral, ele passa com facilidade, tá? Ó, glória, domínio. Percebe que o oral, ele tem essa facilidade aí na questão de passar o som. Então, ditongo crescente é uma coisa, é este fenômeno de semivogal mais vogal, e ditongo oral é que não tem nenhuma obstrução na cavidade bucal. Então, o que justifica a acentuação gráfica disso? Nós temos uma palavra paroxítona. Marcelo, o que é mesmo paroxítona? Ó, quem é a última sílaba? Nho. Aqui é uma oxítona. Quem é a penúltima? Essa paroxítona. Como chama a antepenúltima? Proparoxítona. Então, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo oral? Sim, certinho. Nós temos aí um ditongo oral, tá certo? Muito bem. Boa noite, Sirlene, já colocou aí. Gil colocou C, valeu, certinho. E aí o Léo e a Segundo Sol também acertaram. Parabéns, turma. É isso aí, gostei de ver já acertando a primeira questão. Vamos para a nossa segunda questão, também aí da nossa grande banca CESP, o mesmo órgão aí. Aqui eu coloquei, né, eu colei duas linhas, tá, do texto, o qual eu nem peguei todo o texto, só peguei duas linhas aqui, porque é exatamente o que nós vamos precisar aqui agora, tá certo? Então vamos lá. Com relação às propriedades linguísticas do texto anterior, julgue o item a seguir. Percebeu que a pergunta aqui, ó, né? O enunciado é praticamente o mesmo? E olha só agora, já vão olhando e já vão observando se você vai pôr como certo ou como errado. Aqui pede linhas 16 e 17. Lembre-se de que eu já falei para vocês que no concurso público eu não vou me preocupar com leitura de texto. Isso vai me fazer perder tempo. Eu vou no enunciado, eu vou lá no direcionamento que a questão provavelmente vai me dar. Nesse segmento aqui, ó, costumamos é verbo costumar, tá certo? Aí nós temos um colchete e reticências, isso quer dizer que nós temos mais texto, e depois a palavra gênero. Constitui um período composto no qual a conjunção e marca uma relação de coordenação entre duas orações, certo ou errado? Costumamos tomar um texto sempre com uma intenção, então nós temos aqui o costumamos, que é um verbo, certo? E esta não necessariamente está vinculada, nós temos aí uma locução verbal. Então percebe que nós temos dois verbos. Se nós temos dois verbos, nós temos duas orações. Agora, e essa conjunção e que está aqui, ela marca uma relação de coordenação entre as duas? Pergunta simples. E a resposta é, essa questão, ela realmente, essa conjunção e é uma conjunção aditiva e realmente ela vai marcar aí sim uma relação de coordenação, tá certo? E aí de repente você pode estar se perguntando, Marcelo, eu aprendi que na conjunção e, que é uma conjunção aditiva, não se usa vírgula, né? Não se usa vírgula. Eu tenho a oração coordenada assindética e depois introduzindo a minha oração coordenada sindética aditiva. Como que funciona isso? O que aconteceu aí nessa questão? É uma oração coordenada sindética? É. E por que há essa vírgula? Porque nós temos sujeitos diferentes. Quando nós temos sujeitos diferentes, aí eu coloco o e para somar informações, vírgula obrigatória, tá certo? Isso está lá no meu curso também, bem detalhado para você. Então, observe bem aí, ó. Costumamos tomar um texto sempre com uma intenção. Quem é que costumamos tomar um texto? Quem? Nós. Quem somos nós? Sujeito oculto. E esta não necessariamente está vinculada ao gênero. Quem não está vinculada ao gênero? Esta.
Olha aí, nós temos um outro sujeito, temos dois sujeitos diferentes. Portanto, a resposta aí é correto, certo? Vamos então para a nossa próxima questão. Todo mundo acertou aí a questão 2? Isso, vamos lá para a questão 3. Olha só a questão 3 também da Banca CESP, embora estamos hoje trabalhando somente a Banca CESP, né? Agora o cargo aí, ó, é da MPE, ó, Ceará, hein? Tá certo? Ó, técnico ministerial, certo? Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julguem o item que se segue. Olha novamente aí, ó, como que o CESP trabalha aí, né? Esse primeiro enunciado. Agora vem o enunciado aqui, ó. Falou de linhas 8 e linhas 9. Por que eu não coloquei? Não vai precisar. Porque nós vamos falar de colocação pronominal. Então nós vamos pegar basicamente o que aqui? Nós vamos pegar esta oração aqui, ó, tá? Olha só, o que está entre aspas. É verdade que não se poderia contar com ela para nada, tá certo? O uso da próclise, já vão colocando aí no gabarito aí, hein? O uso da próclise justifica-se pela presença da palavra negativa não, certo ou errado? Então vamos ver o que é próclise, né? Vamos lá. O que é próclise, tá certo? Vamos lá. O que é próclise? Próclise, eu costumo chamar isso de chefe. Vocês vão entender isso aqui já já. A mesóclise, ela é chamada de gerente. E a ênclise, ela é chamada de funcionário. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que próclise... Tome uma água aqui. A próclise, por ser, ó, pró significa antes. É a colocação do pronome antes do verbo, certo? Mesóclise, meio, é colocado no meio do verbo. Aí o verbo aqui é só futuro do presente ou futuro do pretérito, caso não haja fator de próclise. Por isso que próclise é o chefe, ou seja, todas as vezes que eu for trabalhar colocação pronominal, eu tenho que pensar sempre na próclise como primeira opção, certo? Aí nós temos uma lista de fatores atrativos para a próclise. A palavra negativa é um dos fatores, certo? A mesóclise, que é o futuro do presente, o futuro do pretérito, caso não haja fator de próclise, eu uso mesóclise. Hoje, no século XXI, praticamente não se usa mesóclise. A mesóclise, nestes casos, são usados para dar ênfase em algum tipo de literatura. A ênclise é a colocação do pronome depois do verbo, certo? Ela é usada depois do verbo. Ou seja, quando eu chego para alguém e falo assim, ó, me empreste 10 reais, é errado. O certo é, empreste-me 10 reais, porque quando eu começo uma frase, eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo, tá certo? Então, galera, a questão de número 3 é certo, tá certo? É corretíssima aqui. Nós temos aqui um fator de próclise. Agora eu quero mostrar um outro detalhe aqui. Vamos lá. Quem chuta que tipo de oração subordinada nós temos aqui? Tá? Quem é? Escreva aí que tipo de oração subordinada nós temos aí. Olha só que interessante agora essa questão aqui que eu quero fazer uma análise rapidinha com vocês. É verdade, vou cortar aqui, ó. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. É verbo de ligação. Este verbo está na terceira pessoa do singular, mais predicativo do sujeito, né? E aí eu faço a pergunta, aqui é minha oração principal. Faço a pergunta, o que é verdade? A resposta é,
que não se poderia contar com ela para nada. Vamos trocar tudo isso aqui pela palavra isso? O que é isso ao contrário? Oração, S, subordinada, S, substantiva. Sobrou I, não sobrou? O que é o I? Integrante. Então, isso prova que este que é um pronome, é uma conjunção integrante. Quando, então, agora, na prova real, eu vou perguntar o seguinte, eu vou colocar na ordem direta, vou colocar isso é verdade, certo? Isso é verdade. O que é verdade? Isso. Então, eu tenho aqui sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Logo, a minha oração é classificada como subjetiva. O que é subjetiva? Subjetiva é quando eu tenho o sujeito na minha oração subordinada, certo? É subjetiva, valor de sujeito na minha oração subordinada. Tá certo? Legal? Muito bem, não se esqueça. Vamos lá, vamos para a questão 4, a nossa penúltima questão de hoje. Vamos aí, novamente, Banca CESP, analista ministerial, né, lá do Ceará. Olha só, aqui nós colocamos um fragmento do texto, tá? Eu não peguei o texto inteiro, como eu disse, ela é tirada de um PDF, então não tem como converter, pelo menos eu não sei converter isso para o Word para ficar uma letra maior. Eu espero que dê para vocês olharem aí, mas não há necessidade, tá? Olha só, de novo a mesma perguntinha aqui, ó, que eles fazem, né, ó. Acerca das ideias, ou seja, sobre, a respeito das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item seguinte. Agora, veja bem, aqui vai trabalhar a questão de correção gramatical. Olha só que interessante isso aqui, galera. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos, ó, vamos sempre grifando as palavras-chave, tá? Ó, vou repetir. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, o trecho em que se incluem a palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartoons, as pinturas, entre outros. Isso aqui está lá na linha 5 e na linha 7. Aí vem a pergunta. Poderia ser reescrito, olha o CESP cobrando uma questão de reescritura, da seguinte forma, onde se incluem a palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartoons, as pinturas, entre outros. Vamos pegar aqui a linha 5 e 7, olha só, a linha 5 e 7 está aqui, ó. Vou grifar aqui para você, ó. A liberdade de expressão entendida em sentido amplo, em que se incluem a palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartoons, as pinturas e outros. Eu sei que ficou pequeno, mas isso não importa. O que importa é que o texto ele está aqui. E o jogo da questão aqui, né, que está em xeque, é a questão seguinte. Se eu fizer essa troca do em que por onde, certo? O jogo está aí. Fica certo ou fica errado? A questão é de reescritura. Vamos pegar aqui de novo. Ó, a liberdade de expressão entendida em sentido amplo, em que se inclui. Em que se inclui a palavra escrita? Em que se inclui? No sentido amplo. Sentido amplo não é lugar, tá certo? Então, eu não posso colocar ou substituir pelo termo onde. Então, aqui a resposta é errado. Cuidado, hein, gente? Muito cuidado com esses pronomes relativos. O onde aí ele vai retomar lugar.
prejudicar. Inclusive, eu coloquei uma questão meio parecida aí durante a semana no nosso desafio gramatical, tá? Bom, gente, vamos então para a nossa última questão, certo? Banca CESP novamente, órgão Cefaz, Distrito Federal, ou seja, Secretaria da Fazenda, auditor fiscal. Olha que baita cargo, hein? Vamos lá. Considerando os aspectos linguísticos... Opa! Vamos lá, senão acaba vendo aqui. Vamos lá. Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Olha aí, novamente. Agora, vamos lá. Os investidores reconhecem cada vez mais um impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Olha só, isso está lá na linha 35 até a linha 37, certo? Não vou colocar, eu nem coloquei o texto aqui, porque o jogo da questão está aqui, nesse termo em negrito, o nas quais, certo? Aqui a questão trabalha substituição. CESP gosta muito disso. Vocês viram, ó, reescritura, substituição. Então ele quer dizer o seguinte, nas quais, ou seja, a substituição de nas quais por aonde prejudicaria a correção gramatical do texto, ou seja, se eu tirar esse nas quais e colocar o aonde aqui, vai prejudicar? Se prejudicar, eu tenho que responder certo. Se não prejudicar, eu tenho que responder errado. Então vamos para as respostas. Vamos lá. Vamos lá, vamos entender como que eu consigo colocar. Esse aqui é pronome relativo, tá? Por que no caso aqui é nas quais? Nas quais. A ideia aqui é, primeiramente, eu ir para a regência do verbo, certo? Quem investe, investe em alguma coisa. Quem investe, investe em algo. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? Eu vou ter um objeto indireto. Beleza. Bom, o jogo está aqui. Eu tenho uma preposição. Em mais as de as empresas. Então, vai dar isso aqui, ó. Em mais as é igual a nas. Por isso, deixa eu arrumar aqui. Por isso que eu uso o nas quais, certo? Muito bem. Agora, o que é aonde, tá certo? Aonde. A é preposição, mais onde que indica lugar, conforme o Léo explicou aí, certo? Indicou lugar. Beleza, tá, indicou lugar. Mas esse a não é essa preposição em, certo? Então, cuidado. E outro detalhe, aonde ele indica, ele dá ideia, ele nos dá uma noção de ideia de movimento, certo? E o onde, ele nos passa uma ideia fixa. Então, aqui no aonde, normalmente usa-se verbos de movimento. Por exemplo, o verbo ir, quem vai, vai a. Mas onde? Aonde? Então, eu vou perguntar, aonde você vai? Aí você me responde, eu vou assistir a live do professor Marcelo. Aí você vai perguntar, mas onde vai ocorrer? Onde vai ocorrer a live? Por quê? Porque é uma ideia fixa, é numa rede social, que no caso, o YouTube. Então, eu preciso saber distinguir distinguir o aonde e o onde. Então, o aonde aqui, neste caso, né, conforme eu estava falando, aliás, perdão, eu falei que não, né? Desculpe, né? Tá certo, viu, gente? Desculpe. Foi uma falha minha aí. Certo, eu consigo, por conta da preposição, tá? Viajei aqui agora. Acontece nas melhores famílias. Então, como eu tenho a preposiçãozinha aqui, tem a preposição aqui, né? Ó, ali, né? Embora seja um artigo aqui, né? Esse aqui é um artigo. Beleza. Então, a substituição de nas quais por onde prejudicaria, sim,
Prejudicaria sim, né? Eu fiz confusão aqui, desculpa, tá? Prejudicaria sim, então é certo, tá? Ignore o que eu acabei de falar aqui, desculpa. Daí eu fiz confusão aqui. Prejudicaria sim, então é certo. Se não prejudicasse, seria errado. Mas a pergunta é, ó, viram só como que a banca pergunta e se a gente não prestar atenção, né? Ou seja, um descuido que eu tive aqui para pegar um copo d'água, tudo, a gente acaba desviando, né, a atenção e aí a gente acaba fazendo confusão. E é isso que acontece na maioria das vezes dos candidatos, tá certo? Então tá aí, ó, o gabarito então. Primeira questão, certo. Segunda questão, certo. Terceira questão, certo. Quarta questão, errado. E a quinta questão, certo. Uma live rápida, mas espero que esteja ajudando vocês. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês e até quinta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Ok? Tchau, tchau.